A voz que você vai escutar agora, no áudio que eu vou tocar, é do Silas Malafaia falando com o Alexandre Frota. E o Silas Malafaia fala de como ele está decepcionado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro jogou para escanteio o Magno Malta. Mas, no áudio você vê que ele não jogou tanto para escanteio o Magno Malta. Pelo menos ele não queria jogar tanto. Escuta o áudio. Eu como jamais vou usar nem minha mídia, nem nada para falar mal de Bolsonaro, nem nada, que eu não vou dar mole para esses esquerdopata, mas eu tô profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber? Eu tô calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu tô quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso, putz, eu dava mão de obra. Porque eu te digo onde eu dava mão de obra para ele. Quando ele disse aí que nunca chamou o Magno Malta para ministro, eu tenho aqui no meu zap a gravação dele para mim, dizendo que Magno ia ser ministro. É que eu não sou sacana, não sou duas caras, não jogo contra o time, mas eu ver toda essa sacanagem, e pior, se você não sabe, quem nomeou Osmar Terra foi Onyx junto de Temer, tá? Ainda tem essa, irmão, o negócio é mais feio do que a gente pensa, tá? Que botou esse babaca aí no lugar do Magno, que ele falou comigo, eu tenho gravação de zap aqui, além de pessoal no zap, ele dizendo que ia fazer Magno ministro. Mas tudo bem, vambora, o Magno também tá mostrando grandeza, tu viu que ele não... O que nego perturbou ele para ver se conseguiu uma bola dividida, não conseguiu, também não vão conseguir comigo. E a última, se você não sabe, o Bolsonaro mandou Onyx chamar Magno deixou ele uns 2 dias atrás dele igual um louco, no segundo dia, no final, aí eu tô aqui com a missão do presidente, nomear você, uma coisa boa, muito boa, nomear você como presidente do Conselho do SESI, 60 mil de salário, movimenta bilhão. Aí o Magno disse para ele, essa foi linda, Onyx, eu não tô atrás de emprego, fala pro presidente que eu não tô atrás de emprego. Você vê que o Silas Malafaia disse que o Bolsonaro ofereceu um cargo para o Magno Malta com 60 mil reais por mês e que movimenta bilhão. Agora, por quê? Veja bem, desde que o Michel Temer estava para ser denunciado quando ele ainda era presidente, se falava que o Temer está oferecendo cargos em troca de votos. E agora, quando o Bolsonaro foi aprovar a reforma da Previdência, também se falava, o Bolsonaro não oferece apenas emendas parlamentares, ele oferece cargos em troca de votos. Só que o bom do cargo, muita gente não sabe, isso é uma coisa, daquelas coisas, por que o Brasil não dá certo? Muita gente não sabe, mas o bom do cargo não é o salário do cargo. É o dinheiro que esse cargo movimenta. Um cargo de chefia, como disse o Malafaia, como disse o Bolsonaro para o Magno Malta, para o Malafaia, é um cargo que movimenta bilhão. Ou seja, ele tendo bilhões na mão dele para movimentar, ele pode pegar parte desse dinheiro. É por isso que quando Michel Temer queria comprar votos para não ser denunciado, lembram disso? Foi 2017, faz 2 anos. A gente tem memória curta às vezes. Ele oferecia cargos. Por quê? Porque aí ele oferece um cargo. O salário é pouco, 10 mil, tá, mas o cara movimenta 100 milhões aqui. Então, desses 100 milhões, ele faz a maracutaia e ele pega parte do dinheiro público para ele. Aí tem outro que tem um cargo ali, mais 20 mil, mas ele movimenta não sei quanto. E aí ele vai lá e pega parte desse dinheiro para ele. E a gente vê que a corrupção no Brasil está em todas as esferas. Está na federal, está na estadual, está na municipal, está em todos os poderes, no judiciário, no legislativo, no executivo. Por quê? Porque eles trocam cargos em troca de favores. Isso sempre aconteceu. Enquanto isso não parar, o Brasil realmente pode até ir para frente, mas vai muito lentamente, porque é uma prática que acontece só em países de terceiro mundo, em países onde a corrupção já está generalizada, é uma epidemia de corrupção. Um exemplo que tem é em março, muita gente não ficou sabendo porque a mídia não noticiou isso com muito afinco, com muita vontade. Se fosse um governo do PT, todo mundo saberia. Mas como era o Bolsonaro, e na época a Globo estava pela reforma da Previdência, ninguém sabia. Para aprovar a reforma da Previdência, o Bolsonaro ofereceu cargos. E tem um áudio que vazou, que era do Julian Lemos, que é um deputado bolsonarista, falando
com um assessor do ministro do Turismo, veja bem, o ministro do Turismo, aquele do Laranjal, aquele que é do PSL, mas o Bolsonaro não tem problema nenhum com a corrupção dele. E os dois falando sobre oferecer cargos para deputados em troca do voto na reforma da Previdência. E nesse áudio, eles falam de cargos no INCRA e falam de cargos na FUNASA e em outras estatais, em outros órgãos governamentais. E o rapaz até fala, um dos dois fala, ó, esse cargo, o salário é baixinho, é 7 mil, mas movimenta muitos milhões, é um cargo de gerência. Aí ele fala, ó, na FUNASA tá difícil, a FUNASA é muito forte. Por quê? Porque movimenta muita grana. O que quer dizer? Quer dizer que no Brasil já está comum a prática, e no governo Bolsonaro isso foi praticamente profissionalizado, a prática de oferecer cargos em troca de votos, mas muitos cargos, mais até do que o Temer fazia, mais do que governos do PT faziam, porque sempre se ofereceu cargos. Isso não parou nos governos de esquerda, foi menos. A gente pode ver que o PT não conseguiu aparelhar o Estado, nem tentou. O Lula adorava falar que as instituições são fortes, eram fortes mesmo. O Lula, enquanto ele falava que as elites odiavam o PT, ele falava que as instituições eram fortes. Aí nas instituições fortes só tinha gente da elite que odiava o PT, levou um golpe. Não aparelhou o Estado. A maior prova é o golpe. Mas o Temer aparelhou e o Bolsonaro está fazendo mais. Ele está profissionalizando isso em todos os órgãos, ele coloca cargos. Quer um exemplo? O general Mourão. Ele estava sempre falando. Lembra do começo do governo Bolsonaro? Ele falava, ele estava incomodando. E aí descobriu-se que o filho dele conseguiu um cargo no Banco do Brasil, um cargo de chefia. Ele subiu 13 posições na hierarquia do banco. Ele conseguiu um cargo de extrema chefia que ele movimenta milhões e milhões e milhões de reais. E aí o Mourão tá lá, caladinho. O Bolsonaro falou essa semana que queria que o vice dele fosse o príncipe e não o Mourão. Ele até falou, esse Mourão aí. Palavras do Bolsonaro, não minha, esse Mourão aí. Aí o Mourão, em vez dele falar, como assim? Eu sou general, eu sou isso, aquilo. Não, o Mourão ficou caladinho e falou, desse filme eu não sou o ator principal. Porque ele está se distanciando, porque o filho dele já conseguiu um cargo que movimenta milhões. A gente não sabe outros filhos dele, outros amigos dele, e geralmente é assim, cargos para amigos. Eu lembro que quando foi a época do impeachment, saiu a notícia de que o governo Temer prometeu para o Romário, que era um deputado que até então era contra o impeachment, um cargo, se eu não me engano, em Furnas. E ele empregou um amigo dele ali em Furnas, é o que tudo indica. Eu não sei se realmente empregou, mas aí ele mudou o voto. Quando teve a votação do impeachment, o governo Temer, mesmo sem estar no governo, já oferecia cargos para todos os deputados e para vários e vários e vários senadores. Quando foi aquela denúncia do Temer, foi 2 vezes. Houve 2 votações de denúncias que tirariam o Temer do poder. As 2 na Câmara dos Deputados. E antes dessas votações, sempre o Temer oferecia um banquete. Vocês lembram dos banquetes do Temer? Em uma dessas votações, o Temer ofereceu um banquete. E ele chamou o Bolsonaro, e isso quem diz não sou eu, isso saiu na mídia. Ele chamou o Bolsonaro para a sala dele, porque ele fazia nesses banquetes. Ele ia para a sala dele e chamava os deputados para reuniões de 10, 15 minutos a sós, que estava geralmente o Temer, estava mais alguém e estava o deputado, o senador, o parlamentar. E aí ele chamou o Bolsonaro e o Bolsonaro mudou o voto dele. Em 10 minutos de negociação ou de conversa, ele mudou o voto dele. E não apenas mudou o voto dele, o Bolsonaro tem tanta lealdade com o Temer que no áudio do Malafaia ele diz: o Bolsonaro indicou o Osmar Terra. Osmar Terra tem várias denúncias de corrupção, várias. Ele admitiu que ele pediu 150 mil para a OAS, para a construtora do Léo Pinheiro, o mesmo Léo Pinheiro que mentiu na delação para colocar o Lula na cadeia e que foi solto pelo Sérgio Moro depois de mentir. O Osmar Terra admitiu que pediu dinheiro para o Léo Pinheiro. Osmar Terra, em vez de ser preso, ele é ministro do Bolsonaro. E Malafaia diz no áudio, ele é ministro porque o Michel Temer e o Onyx Lorenzoni, outro que também admitiu ter pedido propina, porque eles indicaram Osmar Terra e colocaram ele ali no Ministério da Cidadania, que englobou o Ministério dos Esportes, o Ministério era da Cultura antes, mas da Cultura agora vai para o Turismo. Enfim, vários ministérios foram englobados no Ministério da Cidadania. Então ele deu para um amigo do Temer, para uma pessoa indicada por Temer, um cargo, não um cargo qualquer, um cargo de ministério, com toda a pompa que tem o ministro,
e com bilhões para administrar, porque é assim que o governo Bolsonaro faz. É o governo da mamata. É o governo que nunca teve tanta mamata no Brasil como tem agora. O Bolsonaro quer alguma coisa, ele claramente, ele não esconde para ninguém. Ele oferece um carguinho, ele oferece verbas de emendas parlamentares, que a emenda parlamentar funciona assim, ele dá a emenda e o deputado diz que vai gastar para reformar um hospital. Se a reforma nunca sair, a gente já sabe que esse deputado ele pegou parte do dinheiro, ele dividiu com alguém, e é isso, é só ver as emendas que o Bolsonaro liberou, para que foram essas emendas, investigar, foi gasto esse dinheiro mesmo ou não foi? Se o Ministério Público quisesse, se o Procurador-Geral da República, que o Bolsonaro colocou lá, que está rastejando, que rastejou pelo cargo, que se humilhou pelo cargo, o Augusto Aras, e quem disse que ele rastejou e se humilhou não sou eu, foi o Deltan Dallagnol em conversas privadas. Eu não preciso falar isso. O Deltan Dallagnol, que conhece o Augusto Aras melhor que eu, falou que ele estava se rastejando e se humilhando pelo cargo. Se ele quisesse investigar, ele chegava ao fundo disso, ele chegava nos parlamentares corruptos que receberam emenda em troca de votos para a reforma da Previdência ou em troca de apoio ao Bolsonaro e que fizeram esse dinheiro todo sumir. Então nunca sumiu tanto dinheiro público no Brasil como some hoje. O que a gente tem que fazer é denunciar isso. Espalhar esse vídeo, espalhar esse áudio do Malafaia ajuda a denunciar. Porque quando ele diz, cargo de 60, o salário de 60 mil por mês movimenta bilhão. Gente, movimenta bilhão, ele já está dando a entender. Você vai ter muito dinheiro para você pegar assim na mão grande. Pega uma parte desse dinheiro e é seu. Vá, faça o que quiser. O presidente, ele mostra que a última das preocupações dele é o futuro do Brasil, é o bem do país. Não, a preocupação dele é um aliado dele que não vai falar mal dele no futuro. É só isso. E eu, Thiago, deixa seu comentário, deixa sua opinião. Eu não sei se o Malafaia ajudou o Alexandre Frota a vazar esse áudio, se o Malafaia realmente está contra o Bolsonaro, e ele diz que não está, porque ele não quer ser alvo dos bolsonaristas, e ele ajudou, ele gravou esse áudio exatamente para o Alexandre Frota vazar. Eu não sei, você acha que sim ou que não? Porque o Malafaia, ao que tudo indica, ele não está mais com o Bolsonaro, ele está bem decepcionado, porque o Bolsonaro deixou o amiguinho dele, o Magno Malta, que é outro corrupto, outro que recebeu propina, tem denúncia dele de receber propina, eu não posso falar que recebeu até que ele seja condenado. Não foi ainda, mas tem várias e várias e várias denúncias de que ele recebeu propinas e o Bolsonaro não queria ele no governo naquela época, mas ia dar para ele um carguinho, porque aí ele sabe que ele convence o gado dele a falar, não tem problema, é só um carguinho ali, movimenta bilhão, viu? É fácil para o Bolsonaro continuar distribuindo cargos e mamata quando ele sabe que, não se investiga, e 2, o gado dele acredita em qualquer coisa que ele falar. Ele tem um gado que era contra a CPMF, no dia seguinte era a favor, e no terceiro dia era contra de novo. O Bolsonaro fala uma coisa, o gado vai, ele fala outra, o gado vai atrás. Era um gado que era contra a reforma da Previdência, que falava, babava, gritava contra a reforma da Previdência e que do dia para a noite eles mudaram e falaram, não, agora somos a favor da reforma da Previdência e quem é contra é comunista e quem é contra é petista, é petralha, é criminoso. Esse é o gado bolsonarista, que quando ele tirou os direitos do DPVAT, o gado bolsonarista falou, é bom, é um imposto a menos, era uma mamata sem fim. Não faz nem sentido nesse caso do DPVAT, porque se a desculpa era que tinha fraude, você acaba com a fraude. É o mesmo do que uma pessoa está doente. Você faz o quê? Você ataca o vírus, ataca a doença da pessoa, você mata a pessoa. O DPVAT tinha fraude em 1%, em 0,1% dos casos eram fraude. O que ele faz? Em vez de ele atacar isso, ele mata o DPVAT e deixa o que as pessoas cada vez mais carentes, cada vez mais precisando de ter planos de saúde privados, porque ele tira mais dinheiro do SUS, ele faz com que pessoas acidentadas não tenham mais amparo, e aí as pessoas vão precisar de planos de saúde cada vez mais, e os amiguinhos do Bolsonaro lucrando, fora os cargos que ele vai colocando. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!